de legado, né, para os nossos filhos e para os nossos netos, é de um país que atravessou este canal aí que a Dilma falou, que a nossa presidente falou, com galhardia, né, atravessou com galhardia. E esse vai ser o desafio do primeiro e segundo ano. Deixamos de ser o país do futuro para ser realmente o país do presente. Né? País do presente, e deixamos de ser adolescentes, né? De falarmos um monte de coisa e não temos muita responsabilidade com aquilo que falamos, para realmente um patamar de maturidade como país, num cenário internacional, num cenário macroeconômico, com falas atrelados a atitudes e atrelados a comportamentos maduros. Coerentes e pertinentes. Caetano? Tem bastante pergunta, tem bastante. O Caetano está comentando aqui que o nosso chat hoje está muito bacana, o pessoal está participando. O Tomás estava falando sobre aquela primeira pergunta que haviam feito sobre a emergência das classes C e D, e o Lula Sem Cabeça, ele comentou aqui depois, concordo em parte, pois o programa Minha Casa Minha Vida está inchando Guarulhos, Osasco e ABC com moradores de São Paulo. Não creio também que os moradores de áreas de risco tenham acesso a imóveis de R$130 mil do Minha Casa Minha Vida. O Adriano, que entrou faz pouco tempo, disse que bem humorado aqui, trem ainda não, mas bala tem para todo lado. E tem uma pergunta bem interessante do Tá na Praia, Tomás, que ele diz o seguinte: o Brasil tem como, rapidamente, adequar sua infraestrutura geral às novas demandas de energia, transporte, serviços e etc., não só em termos econômico-financeiros, mas também em termos de mão de obra e capacidade produtiva instalada? Pergunta maravilhosa. A questão dos legados, o ciclo virtuoso de uma economia é a matéria-prima, o processo, quer dizer, a inteligência produtiva, o processo produtivo e a reconfiguração tecnológica deste mesmo processo. Isso significa inteligência armazenada. O que nós estamos vendo no Brasil é que nós não estamos produzindo conteúdo de cérebro, né, de inteligência de processo. E o nosso risco é ser um apagão de inteligência, apagão de mão de obra e apagão de talentos, gente qualificada, pesquisa aplicada, pesquisa de base, que realimenta o ciclo virtuoso. Então nós estamos num ciclo virtuoso de consumo, mas que ele precisa ser retroalimentado, né? Então as soluções de infraestrutura que o Brasil pode ter, a mão de obra que está aí hoje, nesse pequeno soluço de crescimento, algumas cadeias produtivas ficaram sem mão de obra, ficaram sem engenheiros da construção civil, a produção na área de petróleo, você tem que caçar talentos para suprir os vazios de mão de obra e os vazios de média e alta gerência. Daí você vê também um movimento forte do governo na questão dos cursos profissionalizantes, né, para suprir uma parte de média gerência e não de alta gerência. Então, como eu disse, é sistêmico. Você mexe numa peça, você tem que arrumar as outras. E agora nós vamos ter que enfrentar o problema de educação de frente, educação do curso médio profissionalizante e do curso profissional de graduação, de engenharia, de medicina e assim. E a questão da qualidade também da educação. Qualidade, não, mas isso que eu estou falando, de enfrentar isso aí. A gente tem problemas de quantidade e problemas de qualidade. Então, este é o desafio a ser enfrentado. Essa multidisciplinaridade de enfrentamentos que está no ar, né? Mas está no ar no momento. Eu sou um otimista invertebrado, incorrigível, porque eu acho que sempre o Brasil realmente é o país que tem tudo para dar certo, que tem tudo para ser uma economia significativa no mundo. Eu tenho fé e acredito muito nessa passagem com sucesso, né? Agora, os ingredientes estão todos colocados na mesa. Nós trabalhamos bem isso daí, e nós, que eu estou dizendo, parcerias público-privada, o poder público abrir a sua cabeça,
não ficar preso a dogmas de não privatização, de não entrada do capital estrangeiro, uma possível proteção, né, de barreiras. A regra do jogo, quando você entra num jogo internacional como a gente está vivendo, ela está posta. Nós temos que ter competência para jogar com a regra do jogo que está aí. Então, se os Estados Unidos colocam uma barreira, nós vamos lá e brigamos na Associação Mundial do Comércio. Ganhamos a briga, o nosso advogado foi lá e brigou. Então, é isso, não tem como fugir. Existe um momento da maturidade. Um momento de maturidade, de enfrentamento para esses desafios multidisciplinares. Eu acho que uma figura de linguagem que você utilizou é muito interessante, né? Nós temos que deixar de sermos adolescentes e nos tornarmos adultos, né? Essa maturidade realmente de trabalhar bem, de deixar aquela mentalidade do brasileiro do jeitinho, né? Essa mudança, acho que o Brasil lentamente está mudando essa mentalidade. Está mudando e não existe mais espaço. Internacionalmente falando, não existe mais espaço. Nós recebemos praticamente uma vez por semana grupos internacionais que chegam nos pedindo informação sobre o Brasil, querendo fazer trabalhos conosco sobre as diversas áreas, saúde, energia, logística e tal, e a gente percebe que eles chegam na busca de uma resposta consistente para perguntas desafiadoras. Eu quero vir para o Brasil, eu quero investir, mas eu preciso de informações e preciso de saber exatamente como que eu faço para desenvolver esse setor no país, né? E esse nível de maturidade que nos é exigido dentro da Urban é, na verdade, o nível de maturidade que vai ser exigido dos prefeitos, que vai ser exigido dos secretários de planejamento, dos ministros que foram colocados lá agora. Esse é um novo time que vai ter que jogar esse jogo, e essa responsabilidade desse jogo não é fácil. Caetano, mais uma pergunta dos internautas, antes da gente ir para o nosso quadro Urban Flash. Podemos fazer duas? Posso, libero. Tem uma pergunta que chegou agora do Tá na Praia. Ele falou o seguinte: acho razoável o otimismo do entrevistado e concordo em parte com ele, mas e a classe política que temos? Será que é capacitada para esses enfrentamentos ou é, em sua maioria, um verdadeiro entrave ao país? Eu estou fascinado com as perguntas, né? Porque Ótimo, também demonstra, agradeço muito. Embora você esteja na praia, nós já estamos aqui na batalha. Mas assim, você colocou uma coisa que faz parte dessa maturidade. E nós sempre temos esse medo, né, de olhar para a nossa classe política, ainda cartelista, buscando advogar em causa própria, dando aumentos para si próprios, elegendo um tiririca na vida que dá uma demonstração para o mundo. Não é nem a preocupação só interna, né? O mundo, quando olha para o Brasil, e o Brasil está no foco do mundo, e vê uma situação como essa, causa um certo descrédito, né? E esta é a responsabilidade que a classe política tem de resgatar a credibilidade para que o país, perante o mundo, tenha a possibilidade de atrair esse capital, atrair esse empresário, despertar esse interesse e assim por diante. É que o Brasil ainda é maior do que os políticos, né? O Brasil é maior que os políticos, mas isso tem um limite, né? Não dá para você levar isso durante muito tempo, porque os empresários, por exemplo, trabalhos de energia que a gente participa, você tem os licenciamentos ambientais, que é hoje um calcanhar de Aquiles, né, do Brasil. Por quê? Não porque os ambientalistas são malucos, nada disso. É porque a regra do jogo não está muito clara. Nós recebemos um grupo canadense no escritório, ele diz: eu construo fábricas e construo qualquer coisa no Canadá, onde as regras do jogo os critérios são muito, muito mais rigorosos, porém a regra do jogo está clara. Eu sei quando eu começo e sei quando eu termino, se eu cumprir todas as especificações que nos são dadas pelo governo. A grande reclamação que ocorre no Brasil é exatamente isso. Eu sei quando eu começo, mas eu não sei quando eu termino. Por que eu não sei quando eu termino? Porque a regra do jogo não está muito clara. E
e é uma legislação muito complicada, que permite interpretações, que permite atravessadores, que permite facilitadores que comprometem, às vezes, a lisura do processo, e esse é o país que tem que acabar. Por quê? Porque nós estamos recebendo gente que não consegue jogar esse jogo sem esta regulamentação das regras. Uma das coisas que nos favorece muito é que o patamar econômico-financeiro que dirige esse novo país, através das bolsas de valores, quem chega num país para investir, investe através das bolsas, né? Se nós garantirmos que as bolsas, que a CVM, dê essa lisura e dê esta transparência necessária para os empresários investirem no Brasil, a questão política passa a ser, não é de segundo plano, mas ela passa a ser menos importante. Não, ela passa a ser impressionada pela questão econômico-financeira e acaba tendo que se ajustar, né? Porque a linguagem econômico-financeira é mais forte, é uma linguagem mais de desenvolvimento. A parte política tem que acompanhar, então é quase que uma liderança invertida do mercado de capitais, obrigando o governo a entrar nos eixos e numa nova linguagem, num novo comportamento. Porém, a pessoa que está lá no governo, esta qualidade que o Tá na Praia colocou, é que é uma qualidade duvidosa, se ele consegue alcançar ou não, né? Esse ministério novo que foi montado, tem muita gente desconhecida, mas tem muita gente que tem cabeça para tocar. Então, vai ser um ano da gente olhar com muito cuidado o que vai acontecer nos diversos ministérios para esse desenvolvimento. Maravilha, eu vou pedir para o Henrique colocar o nosso quadro Urban Flash na tela, aí, porque o nosso tempo está começando a ficar curto, para a gente apresentar aqui um projeto que foi criado aí pela Urban Systems em parceria com a Deloitte, né, Tomás? No ano de 2010, está aí, vocês já estão vendo aí na tela, justamente a Deloitte e a Urban. Isso aí é as fotos mostram um pouquinho aí do que esse projeto está vendo. Aeroportos, rodovias, metrô, imóveis. Pode colocar a próxima tela, Henrique? O projeto Cidades é uma abordagem aí da Deloitte e da Urban Systems pela modernização da infraestrutura urbana. E pode colocar também o próximo slide, Henrique? Aqui tem um slide que fala sobre os objetivos do projeto Cidades. Aí eu vou pedir então para o Tomás falar um pouquinho. Tomás, o que é o projeto Cidades, o que envolve, qual a importância dele para a Urban, para a Deloitte, para as cidades, para o país como um todo? Bom, o projeto Cidades nasce no estudo que nós fizemos junto com a Deloitte para as cidades da Copa do Mundo, para as cidades sedes da Copa do Mundo. A Deloitte foi contratada para fazer esse trabalho para a Abidib. Nós fomos chamados para participar. E decorrente desse trabalho, nós construímos, porque ao olharmos para as cidades da Copa, candidatas, de uma forma sistêmica, para atender os aspectos da FIFA e para também atender, principalmente, uma oportunidade de deixar um legado positivo para as cidades, nós percebemos que existia uma oportunidade de que uma consultoria do peso da Deloitte, junto com o banco de dados de inteligência de mercado da Urban, constituíssemos uma parceria para levar às prefeituras e para levar à iniciativa privada uma oportunidade de desenvolvimento equilibrado das cidades, olhando para um cenário 2020 e não um cenário 2014, como todo mundo está olhando. Então, o nosso pensamento